Ora, antes da festa da Páscoa, já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chameis mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Senhor Jesus, ó Deus, nós estamos aqui com o nosso coração, a nossa mente, Senhor, sujeitos e submissos a Ti, Paizinho, pedindo que o Senhor ministre ao nosso coração por meio da Tua palavra, Senhor, que esta palavra realmente encontre lugar dentro de nós e que possamos, através dela, por meio dela, Pai, testemunharmos de Ti, sermos transformados por Ti, ó Deus, sermos semelhantes a Ti, Senhor, que o nosso caráter seja mudado, Senhor, que a nossa vida, ó Deus, seja santificada por ela, Senhor, e que tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis tomar assento, meus irmãos. Nós estamos aqui, realmente nós estamos nos últimos eventos que vão anteceder a crucificação de Jesus. Os próximos capítulos aqui de João, até o capítulo 17, também há algo peculiar, porque nós já veremos aqui os registros dos últimos discursos de Jesus, não para a multidão, não para as multidões, mas nós vamos ver esse discurso para os seus discípulos, como se fosse assim algo mais intimista, realmente mais assim familiar. São essas as últimas palavras, então, antes da morte, que Jesus tem aos seus discípulos. A partir da leitura que nós fizemos, nós conseguimos aqui ver que era o dia da preparação, era a véspera da crucificação. Jesus sabia que era chegada a sua hora, porque é interessante que antes nós vimos e lemos alguns relatos que Jesus diz: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Mas a partir então da sua entrada triunfal em Jerusalém, Jesus passa a fazer essa declaração que é chegada a sua hora. Então bem sabia Jesus que era chegada a sua hora, e nós sabíamos que hora era essa. E não só, que também ali, no meio deles, no meio de quem andou com ele também, teria um que fosse então trair. São alguns
alguns pontos relevantes que nós temos aqui a partir dessa leitura. Mas nessa tarde, meus irmãos, eu quero pensar convosco a respeito de pelo menos 4 lições que nós podemos ter a partir desse texto que nós lemos. Essas lições a partir do lava-pés, daquilo que Jesus vai fazer, daquilo que Jesus cumpriu, daquilo que Ele realizou e daquilo que é o resultado. Esse resultado está aqui hoje nas nossas vidas. E para isso vamos pensar nessas 4 lições: a lição do amor, a lição do servir, a lição do exemplo e a lição da felicidade. Então, já no versículo 1, na última parte do versículo 1, nós lemos: como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De fato, o amor de Jesus será a primeira lição de tudo que Ele virá fazer posteriormente. O amor vai ser a base daquilo que Jesus faria e traria tanto espanto aos seus discípulos. O amor, portanto, de Jesus por eles é o ponto de partida, a essência, tanto na vida dos discípulos, também como é na nossa vida. O amor, então, era um amor que diz aqui que eles foram amados e foram amados até o fim. Não quer dizer que esse fim traga aqui para o nosso texto uma marcação temporal, ou seja, o Senhor os amou até aquele dado momento. Não. Esse amar e amar até o fim diz respeito a um amor inabalável. Um amor que foi culminado na cruz, que foi consumado na cruz. Nós temos nas próprias palavras que João registra mais à frente no capítulo 19, já Jesus ali na cruz, já prestes mesmo a entregar o seu espírito, diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o espírito. Esse é o amor, e o amor até o fim. Aqui é essa marcação desse amor inabalável que foi consumado ali na cruz. Então, nós percebemos aqui que o amor será a base daquilo que o Senhor vai ensinar posteriormente, que Jesus vai demonstrar posteriormente em relação ao seu servir. Meus irmãos, o amor, o servir, não vai ser simplesmente um ato ou uma ação ou algo que é feito ou realizado. Há algo que embasa o nosso servir, há algo que antecede o serviço, e isso é o amor. O amor, ele antecede o serviço que nós prestaremos ao outro. O amor antecedeu o lavar dos pés que Jesus, então, iria fazer posteriormente. Nós lemos também Paulo escrevendo aos Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Esses homens aqui seriam posteriormente as testemunhas desse amor na propagação do Evangelho. E hoje nós somos esses também que foram alcançados, amados até o fim, para que nós também testemunhemos e propaguemos esse Evangelho e essa mensagem de salvação. Portanto, não tem como nós olharmos para o restante do texto sem partir do princípio que houve amor desde o início do ato do serviço daquilo que Jesus então faria. Portanto, o amor de Jesus é o fundamento para todo aquele que serve ou que se propõe a servir. Mas, seguidamente ao versículo 1, nós podemos agora olhar a partir do versículo 3, nós vamos encontrar a segunda lição. Nós vimos então primeiramente a primeira lição, que é a lição do amor, e agora vamos olhar para a segunda lição, que é a lição do servir. Diz assim o versículo 3: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus. Vamos só primeiramente parar aqui. Meus irmãos, Jesus, a ceia já tinha começado, já estava a decorrer.
E antes mesmo que Jesus se levanta, que é o que nós lemos nos versículos posteriores, é interessante nós observarmos, e não só interessante, mas é importante, nós destacarmos que Jesus sabia quem ele era, para o que ele tinha vindo, para quem ele tinha vindo e por que ele tinha vindo. O Senhor sabia para o que ele veio e qual era o seu propósito e o seu desígnio. Jesus não veio, não encarnou, não se fez carne para andar aqui à deriva e para fazer o que lhe simplesmente apareceu dele. Vamos curar. O Senhor tinha um propósito com todas as coisas. Esse plano já estava traçado antes de todas as coisas. O Senhor sabia que o propósito de ter sido feito carne era a salvação dos nossos pecados e para que nós tivéssemos novamente o nosso relacionamento com Deus. E o Senhor sabendo disso, o próprio Jesus sabendo disso, e sabendo também que o próprio Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que ele tinha saído de Deus e voltaria para lá, ele então se levanta. Esses discípulos, Jesus já tinham vindo de Betânia, e nós sabemos que naquela altura eles apenas andavam de sandálias, então seus pés estavam expostos, era muita poeira, e era comum para que quando se chegasse a uma casa, o anfitrião, não era o anfitrião quem lavava os pés, mas o anfitrião já providenciara tudo, já tinha tudo providenciado, e então um criado, um empregado, aquele que fosse menor dentre os escravos, era então responsável por lavar os pés antes então que eles se sentassem num banquete, antes de uma refeição. Agora aqui nós lemos que isso já havia começado e que ninguém ainda tinha lavado os pés. Porque é interessante, e antes de nós seguirmos, nós temos que ver que o lavar dos pés não é mencionado apenas como ato de escravo. Era também algo familiar. As mulheres lavavam os pés aos seus maridos, os filhos lavavam os pés do seu pai. É interessante que eu estava compartilhando com a nossa irmã Sônia já há algumas semanas sobre essa passagem, e ela disse-me assim: Gisele, por acaso essa passagem fala muito conosco, porque a Nanda e eu disputávamos entre nós quem lavaria os pés do pai quando chegasse a casa, porque era uma satisfação muito grande que nós tínhamos de fazer aquilo. Então era também um hábito, algo familiar. Foi também mencionado por Paulo na sua carta a Timóteo, quando ele faz referência às viúvas, aquela que lavavam os pés dos santos. Mas aqui dentro deste contexto, é esse contexto mesmo associado a escravo, ou seja, era o menor da casa que fazia esse serviço. Então, nós temos aqui algo peculiar nessa descrição, que não havia esse servo, não havia esse empregado, não havia esse criado. E é verdade, meus irmãos, que o amor precede o serviço. Mas há algo aqui que nós temos que pontuar. Porque há muitas pessoas que dizem assim: eu amo servir. Ai, irmã Gisele, como eu tenho satisfação em servir. Eu amo servir. Mas nós vemos aqui pés sujos, bacia, água e toalha. Só não vemos ninguém disponível para fazer. Então o serviço não vai apenas envolver amor. Vai envolver disponibilidade. Estar disponível para fazer. Não houve iniciativa. Estava um esperando pelo outro. Vamos lá ver então quem vai se levantar para fazer o serviço. Mas então por que será que aqueles discípulos, o que impediu aqueles discípulos de lavarem os pés um dos outros? A partir do relato de Lucas, nós vamos ver que eles se interessavam mesmo, e talvez fosse a pauta das melhores conversas entre eles,
discutiam questões de grandeza pessoal, como nós lemos em Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Então era isso que eles conversavam. Quem de nós é o maior? Mas para um serviço como esse, não seria uma pergunta contrária? Quem de nós é o menor para que vá e tome a toalha, cinge-se com a toalha, pegue na bacia, derrame água e comece a lavar os pés? Talvez então ninguém se viu tão pequeno para o serviço, não é? Talvez o que eles estavam demonstrando ali, a não mostrar disponibilidade, era de fato o orgulho. Um comentarista escrevendo a respeito dessa passagem vai dizer assim: aqueles discípulos ainda não tinham compreendido que a grandeza pessoal era medida pela trena do serviço. E de fato ainda não tinham percebido isso. Mas é nesse cenário de discípulos cheios de importância pessoal e também de um traidor ali no meio, que também teriam os pés lavados, é que o Senhor da glória, Jesus, o Filho de Deus, aquele a que o Pai havia entregado todas as coisas, como nós lemos no versículo 3, ele se levanta, ele pega na toalha, cinge-se e derrama água dentro da bacia. Naquele momento, o nosso Senhor Jesus não cinge-se apenas com a toalha, mas de humildade. E humildade era algo muito ruim, pejorativo, pequeno, pobre, ignóbil para os pensamentos do grego, para o pensamento grego. Humildade era uma fraqueza, não era uma virtude. Mas quando Jesus vem, ele vem trazer sentido às coisas. Quando Jesus vem, ele vem dar significado às coisas. Quando Jesus veio, foi para dizer assim: não, vocês não entenderam muito bem como deve ser cumprida a lei, mas eu vim para cumprir a lei e fazê-la com perfeição. O que Jesus está mostrando aqui é de fato o contraste e a oposição do que estava no coração daqueles discípulos. Aqueles discípulos tinham orgulho, mas quando Jesus se levanta, ele se levanta em humildade, para que eles pudessem compreender como se dá de fato o serviço, o que significa servir. Jesus faz isso quando nós lemos em Efésios, capítulo 2, versículos 6 a 8, quando Paulo escreve que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ninguém poderia ser o menor, mas Jesus se levanta para ocupar o menor lugar, o menor cargo, o menor desempenho de uma casa e de um serviço. Quando o Senhor Jesus veio, não veio apenas para assumir este lugar de servo e do menor escravo. Ele também veio para assumir uma cruz, que era a morte mais humilhante que alguém poderia sofrer. E é por isso, meus irmãos, que isso assusta tanto Pedro. Isso incomoda tanto a Pedro. Isso deixa Pedro extasiado. Vamos ler o versículo 6. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Em outra versão vai dizer assim: chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Isso era um contraste muito grande, meus irmãos. De um lado, o Filho de Deus, numa posição de servo, e do outro, um discípulo com os pés sujos que não podia fazer o serviço. Pedro não entende a situação.
ou a grandeza daquilo que foi iniciado com aquela bacia, mas que não terminaria na bacia. Na verdade, o que Jesus estava fazendo era um apontamento para o sacrifício dele na cruz do Calvário. O que nós temos aqui é que essa humilhação só seria entendida depois, e seria esse depois mesmo. É depois da sua morte, é depois da sua ressurreição, é depois da sua ascensão, da sua glorificação, depois do derramamento do Espírito Santo. Isso aqui tudo teria sentido e completude. Pedro enxerga apenas uma parte do processo. Só entende o ato literal de um senhor, um mestre, lavar os pés a um discípulo. E nós não podemos fechar os nossos olhos para isso e tampouco fazer-nos surdos a essa mensagem. O próprio Filho de Deus assume o serviço do mais desvalorizado escravo. Assume a morte mais humilhante para salvar e resgatar os que por natureza eram filhos da ira. Isso, meus irmãos, é graça. Quando Jesus cinge daquela toalha e começa a lavar os pés, isso é um apontamento para a graça. E é por isso que Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, se eu não te lavar, você não terás parte comigo. Você não tem parte comigo, Pedro. Porque somente aqueles que têm uma purificação e uma limpeza espiritual, que é o perdão dos seus pecados por meio do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, é que pode ter parte com Ele. Porque é interessante que algumas pessoas dizem assim: não, eu tenho Deus, Deus está comigo. Mas também é interessante que elas nunca confessaram e creram e receberam essa mensagem. Mas julgam que tem Deus e que são até filhos de Deus. Meus irmãos, quem vive assim vive uma ilusão. Aquele que não crê nessa mensagem de morte de Jesus Cristo, do derramamento do seu sangue para a purificação do seu pecado, da sua miséria espiritual, da sua carência, da sua necessidade de um Salvador, porque você mesmo não se limpa, você mesmo não se purifica. Quem não render essa alma em pecado, em miséria, e dizer assim: Senhor, só o Senhor pode me salvar, não há outro que salva, não há outro que liberta, não há outro que transforma um homem que não seja o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não confessar isso não tem parte com Cristo. Não sou eu, não é o homem que limita a sua aproximação com Deus. Ah, não, eu estou com Deus, Deus está comigo, o Senhor está aqui perto de mim, que agora eu quero Deus. Não, não é assim. Se não há fé e confissão e confiança nesse Deus e no Filho, não há parte com Ele. Só que Pedro ainda não consegue, é claro, compreender a grandeza de tudo isso. Porque ele falou assim: ah, então já que é assim, lave também logo as mãos e a cabeça. E Jesus disse assim: não, Pedro, em outras versões vai dizer: aquele que já foi banhado, precisa só que lave os pés. Porque o Senhor, através do seu sangue vertido na cruz, já nos limpou de todo o pecado. Nós estamos limpos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. Mas, irmãos, nós ainda habitamos nessa terra. Nós, crentes, lavados, tendo os nossos pecados perdoados, nós ainda estamos aqui. E porque nós estamos aqui, nós precisamos constantemente de ter os nossos pés limpos. Isso num sentido de processo santificador,
de constante transformação de mente, de coração, de comportamento. Porque nós estamos expostos e vulneráveis ainda. Nós ainda erramos, nós ainda falhamos, nós pecamos. Nós ainda pecamos contra Deus, contra o nosso próximo. Infelizmente, às vezes ainda sai das nossas palavras, da nossa boca, palavras torpes. Muitas vezes os nossos pensamentos não são pensamentos que glorifiquem diretamente a Deus. Infelizmente, há situações que o desejo do nosso coração não é o desejo que está aqui revelado na palavra do Senhor. E é por isso que os nossos pés ainda precisam ser limpos. Isso aqui trata-se de um aperfeiçoamento. E é o que nós lemos em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Mas depois nós caminhamos logo para a quarta lição. A lição do exemplo. A partir do versículo 12, nós vamos ouvir no sentido de como se realmente fosse audível essas palavras, se nós nos colocarmos ali na situação, na cena, no contexto. Então, depois que lhes lavou os pés, Jesus, não é? E tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? É interessante que Jesus não repreendeu os discípulos no princípio com palavras. Nós não vemos Jesus dizer assim: então ninguém vai se levantar, não? O que vocês esperam? Que eu levante, então lave os pés? Vai ser necessário mesmo. Vocês não entenderam nada. Tem água, tem bacia, tem toalha e todo mundo fica aí sentado. Jesus não fez nada disso. Jesus simplesmente levantou-se e fez tudo o que nós acabamos de ver. Mas depois ele faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Porque era necessário que aqueles discípulos, através do exemplo e das palavras de Jesus, não chegassem a apenas uma compreensão cognitiva, mas que isso fosse o exemplo para que eles também fizessem. E o mesmo é para nós. Nós lemos essas palavras, nós lemos esse registro, nós lemos a palavra de Deus, não é só para dizer assim: percebi bem, até memorizei os versículos, sei todas as sequências. Não é para isso. É para que quando a gente leia, a gente diga assim: realmente Jesus fez, e eu percebi que é para mim, que é para eu também, que é para eu também fazer. Jesus começa dizendo assim: disseram bem, eu sou mestre e Senhor. E fazendo referência à autoridade que Jesus tem. Vocês dizem que eu sou mestre, que eu tenho uma autoridade, que vocês são subordinados a mim. E vocês respondem muito bem a isso. Portanto, se eu sou mestre e Senhor e lavei os pés, então lavem vocês também, façam o mesmo. Agora a questão é: podemos nós, estamos a falar mais dos discípulos, mas de nós mesmos, podemos nós lavar os pés uns dos outros? E Jesus é a nossa referência para isso. Nós só conseguimos responder a isso se nós olharmos para Cristo. Porque é Jesus que possibilita que nós façamos tudo o que Ele fez antes de nós. É Ele que nos possibilita isso. Nós lemos que nós só amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós temos condições de amar. Nós lemos que antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também vos perdoou em Cristo. Eu só perdoo porque Cristo me perdoou. Portanto, meus irmãos, se eu vou lavar os pés de alguém, eu vou lavar olhando a perspectiva e olhando para Cristo. Porque se nós formos olhar para nós, para os nossos direitos, para os nossos achismos,
para o nosso ego, nós não lavamos os pés. Se nós formos olhar, talvez para o grau de merecimento dentro da nossa mente, se o outro merece ou não. Será que depois do que ele fez eu ainda tenho que lavar os seus pés? Será que ele vai me retribuir ou me agradecer depois que eu lavar os pés? Se essa for a nossa perspectiva, nós nunca lavaremos os pés a ninguém. Mas se nós olharmos para o exemplo de Cristo, nós vamos nos levantar. Vamos cingir com a toalha. Vamos derramar a água na bacia e vamos lavar os pés. O que Jesus estava aqui a fazer, a instituir, não era um ritual agora de lavar pés. Não era isso. Era uma transformação interior de humildade e prontidão para o serviço. Era isso que acontece dentro do homem. Quando Jesus é o exemplo, há uma transformação interior nossa, de humildade e de prontidão. E agora nós concluímos, porque o próprio Jesus vai concluir dizendo, versículo 17: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. E é a prática, é isso que nós temos vendo aqui. É o fazer, é o praticar que nos vai trazer e outorgar bênçãos da parte do Senhor. Porque a prática da obediência nos faz alvo do favor de Deus. Há uma promessa sobre os que fizerem isso. Bem-aventurado, feliz será quem fizer isso. Isso o quê? O lavar os pés um dos outros. Mas é interessante nós observarmos que antes de nós chegarmos na lição da felicidade, tanta coisa nós vimos antes. Nós vimos o amor, nós vimos a humildade e a santidade. Há tantas regras e dicas hoje para ser feliz e como alcançar a felicidade. E Jesus diz uma felicidade que envolve amor, humildade, prontidão, serviço, santidade e depois sim, felicidade. Eu confesso, meus irmãos, que depois que eu meditei nessa palavra, geralmente nós trazemos aplicações práticas e eu não sei os outros irmãos, não é, que também compartilham a palavra aqui, até porque tem muito mais experiência do que eu, mas geralmente a gente nos coloca em um mundo, não é, em um contexto de todos os cristãos devem fazer isso, e assim nós acabamos por esboçar algumas questões práticas que todos os cristãos devem fazer. Mas realmente eu confesso nessa tarde aos irmãos, e por norma eu não faço isso após as mensagens, mas eu falei assim, Senhor, não é agora eu concluir uma mensagem levando à igreja aquilo que eu penso que eles devem fazer. E não é tão pouco, diante da mensagem, dizer dos irmãos ou aos irmãos aquilo que os irmãos podem estar a falhar. Eu entendo que essa mensagem, essa passagem, esse texto é algo muito pessoal. E que nós devolvemos a Ele, essa mensagem, aquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. Portanto, eu quero encerrar hoje dizendo o que eu vi na minha vida. O que o lava-pés, o que a lição da bacia fez na minha vida, meus irmãos. O que eu realmente senti quando eu concluí. Quando eu falei assim, está terminado, terminei e concluí. Foi isso que veio ao meu coração. Eu não estou dizendo que é isso que acontece no vosso coração, mas é o que aconteceu no meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos. O lava-pés confronta o meu eu.
confronta a maneira como uso os meus dons, os dons dados a mim. Confronta a minha motivação quando eu estou a servir. Revela a minha altivez. Revela o meu orgulho, ora ocultado. E revela a minha ingratidão. Contudo, o lava-pés também revela-me o amor inabalável de Cristo por mim. A sua humilhação, o seu sacrifício vicário realizado, o véu rasgado, um novo e vivo caminho aberto. Revela-me a razão do meu ser e do meu viver. Diante dessa mensagem, eu sinto a necessidade de olhar para dentro de mim, de me sujeitar e de me inclinar como o menor servo daquela casa e entender qual é o lugar que eu devo ocupar e por que eu devo fazer. Porque da mesma forma que Jesus se levantou daquela mesa para lavar os pés, porque ele sabia quem ele era, e nós devemos saber quem nós somos em Cristo. E saber por que estamos aqui em comunidade. E por que estamos aqui nesse mundo, se não é para servir. Portanto, meus irmãos, eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo aos Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor.